Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Começo gravando mais um dia para vocês e desse dia já estou aqui, olhando para esse mar lindo e maravilhoso. Eu estou gravando através da cortina de vidro e a janela aqui do quarto. Às vezes eu olho para lá e vejo como Deus é tão fiel, né? Tão tremendo em fazer as coisas tão lindas como Ele faz. Olha que natureza. Então, meninas, que você possa pensar que talvez você tenha até motivos ou ache que tenha motivos para reclamar, porque está focando muito no problema. Mas se de fato você olhar para as grandezas de Deus, você vai ver que Deus ele é tão bom e tão maravilhoso que não tem o porquê de você murmurar, reclamar da vida. Que você levante aí do sofá, da cama, onde você estiver e vamos trabalhar. Quando as Torres Gêmeas caíram em 2001, Gregory Rodrigues foi uma das vítimas e seus pais sofreram demais. Esses pais refletiram sobre a resposta que dariam a esse ataque tão horrível. Em 2002, Phyllis, a mãe de Rodrigues, conheceu Aisha, mãe de um dos acusados de ajudar os terroristas. Phyllis se aproximou dela e a abraçou e choraram juntas. Houve uma ligação imediata entre nós, pois sofríamos por causa dos nossos filhos. Elas se conheceram em meio à dor e tristeza. Phyllis acreditava que a fúria pela morte de seu filho, por mais apropriada que fosse, não poderia curar sua angústia. Ao ouvir a história da família de Aisha, Phyllis sentiu compaixão, resistindo à tentação de vê-las apenas como inimigos. Ela desejava justiça, mas acreditava que devemos nos abster do desejo que nos invade, buscar a vingança quando sofremos injustiça. O apóstolo Paulo nos orienta: livrem-se de toda amargura, raiva, ira e todo tipo de maldade. Ao renunciarmos a esses poderes destrutivos, Paulo diz que o Espírito de Deus nos preenche com uma nova perspectiva. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. É possível trabalhar para que os erros sejam corrigidos e ao mesmo tempo recusar a vingança enfurecida. Que o Espírito nos ajude a demonstrar compaixão, que supera toda a amargura. Como Deus pode ajudá-lo a demonstrar compaixão? Livre da culpa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade incondicional é o sistema em que um prisioneiro, em vez de cumprir toda a pena encarcerado, é posto em liberdade, se houver preenchido determinadas condições impostas pela lei. Depois de pagar a pena, o indivíduo deixa de ser um condenado. Porém, a culpa pelo que cometeu continuará como um fardo sobre os seus ombros até o fim. Aquele que está em Cristo está debaixo do código da graça. Logo, é absolvido de toda condenação. E além de ser livre da condenação eterna, recebe algo que nenhuma lei terrena prevê: a liberdade de culpa. Não existem condições ou bom comportamento que nos isentem dela. Só Jesus Cristo paga as nossas faltas. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, a liberdade dada pelo Espírito do Senhor não é credencial para fazer o que der na cabeça. Essa liberdade espiritual é manifestada no coração daquele que recebe perdão dos seus pecados. Bem, meninas, e voltando a falar de limpeza, de faxina, de trabalho, é fácil cair na tentação de deixar para amanhã um trabalho, uma obrigação que deveria ser feito hoje. Quase todo mundo empurra de vez em quando alguma tarefa com a barriga, seja por preguiça, medo, falta de organização ou excesso de compromissos. Mas adiar sempre as coisas pode trazer problemas para a sua vida pessoal, profissional, causando angústia, baixa autoestima e até prejuízos financeiros. Identificar como e por que você adia as coisas seria muito bom.
Desenvolver estratégias para manter a motivação e não desistir antes de finalizar uma tarefa chata. Organizar seu tempo e seu esforço para atingir suas metas e conquistar seus objetivos. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar contigo. Ezequiel estava no exílio, junto a todos os demais exilados. Mas ao ter um encontro com o Senhor, caiu com o rosto em terra e ouviu a voz dando-lhe as ordens e a força para se levantar. Algumas vezes sobre esse texto, vejo que Deus não fala com quem está caído. Ele nos põe de pé. Ele mesmo nos levanta. Também acho muito interessante que haja uma ordem. Fique em pé, como sendo Deus nos ajudando a fazer algo que somente Ele pode fazer. Isaías confirma isso dizendo: eu te ajudo e te sustento. Existe um caminhar com Deus, um caminho sobremodo excelente, um curso que a nossa vida segue, o curso do rio de Deus, que por vezes lutamos contra, que por vezes sofremos por nadar no sentido contrário, porém ao final nos conduz à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Se você já teve esse encontro com o Senhor, precisa agora ouvir e conhecer sua palavra por meio da leitura, da pregação e da comunhão no corpo de Cristo. Tome atitudes de fé, pois Deus é contigo. Esforça-te e levanta-te, pois de antemão o Pai já te ajudou. A vida não é nada fácil. E se esforçar é algo que nós temos que todos os dias. Eu não sei qual é o tipo de esforço que você tem que fazer. O meu geralmente é um esforço físico e um esforço também emocional. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, para as situações e para as adversidades, eu não teria condições de me erguer todos os dias, porque os problemas nos abatem, as lutas nos fragilizam, as dificuldades nos atrapalham. Então, se eu fosse olhar para essas coisas, eu iria ficar em cima de uma cama. Mas eu decidi olhar para Jesus. E quando nós olhamos para o Senhor, nós entendemos que Ele venceu todas as coisas por amor a mim, por amor a nós. Então, quando Ele vence por nós, Ele nos mostra que nós também podemos vencer todos os dias. Temos um Deus poderoso que venceu todas as coisas por amor de nós. Ele suportou a morte de cruz, suportou uma morte que não merecia. A Bíblia vai dizer que maldito o homem que foi pendurado na cruz do Calvário. Jesus se fez de maldito por nós. Se deixou-se levar numa cruz de madeira, onde só os malfeitores, eles eram crucificados desta forma. Homens que bagunçavam a ordem pública, homens homicidas, homens ruins, homens que faziam coisas terríveis. Bem, Jesus, que não fez nada disso, Ele se deixou levar a uma morte de cruz, se fazendo de maldito, porque maldito era todo homem pendurado no madeiro, para morrer por nós. Sua morte de cruz foi relacionado a um preço de sangue. Então Ele pagou com preço de sangue o direito de hoje termos a graça, que é um favor imerecido,
de sermos salvos por Ele. Sim, poderíamos já ser condenados, porque o próprio pecado nos condena. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele é este Filho, o Filho amado de Deus, que Deus enviou para salvar você e a mim. Hoje temos a oportunidade de sermos chamados Filho de Deus, através do confessar Cristo como Salvador, que é o passaporte para a nossa salvação. Sim, somente reconhecendo o sacrifício e o esforço que Jesus fez na cruz do madeiro por nós e o confessando como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que podemos ter o direito à salvação e a sermos chamados Filho de Deus. Outrora éramos criatura, hoje filhos, confessos, porque confessamos que o Senhor é o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meninas, tá tudo limpinho já. Aqui, tá tudo arrumado. E aqui é uma suíte, né? Então já limpei tudinho direitinho. Deixei aqui a toalha pra poder elas... Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Só falta colocar aqui uma toalha de rosto. Aqui é o quarto de hóspedes. Eu já acabei também, já limpei o ventilador. Limpei o ar também na parte de cima. Bem, a janela também tá tudo limpinho, né? Tá tudo limpinho. Bem, menina, mais um cômodo eliminado. Esta área está eliminada. Agora estou lavando este chão aqui, essa parte, né? Para colocar as coisas no lugar. Esfreguei tudo. E agora eu vou limpar a parte aqui para chegar o sofá para cá.
Então é isso, meninas. Eu deixo aqui o meu trabalho. Finalizei esta casa. Vocês podem ver aí no vídeo como eu limpei e tudo que eu fiz. Ficou tudo arrumado, limpo, cheiroso. Tudo que eu posso fazer no meu melhor, eu tento fazer. Inicio o meu trabalho numa outra casa e aí já estou tirando as teias de aranha, as traças, limpando tudo direitinho para que o cliente, veja que a sua casa está limpinha. Bem, e é isso, meninas. A gente vai todos os dias conhecendo novas pessoas, entrando em novas casas e com cada uma eu aprendo, com cada uma eu levo algo que é marcante, que é de ensino para minha vida. E pessoas entram e saem na minha vida e complementam um pouquinho daquilo que eu preciso aprender, daquilo que eu preciso ouvir. E é isso, meninas. Esse é meu trabalho. Cada dia numa casa diferente, com pessoas diferentes, costumes diferentes, rotinas diferentes. Mas que cada uma do seu jeito, da sua maneira, me ensina, me completa, me ajuda e são bênçãos na minha vida. Você que curtiu este vídeo, que você possa dar o seu like, comentar, compartilhar. Se ainda não se inscreveu, você possa se inscrever e fazer parte da família. Eu agradeço a todos que assistem e que interagem e que de alguma forma me ajudam. Meu muito obrigado de coração.